A cultura da goiabeira exige cuidados especiais na hora da poda. Para garantir frutos de boa qualidade, é necessário remover os ramos improdutivos. Veja os detalhes na nossa dica rural de hoje. Bom dia a todos que assistem ao programa Tela Rural. Na dica de hoje nós vamos falar um pouco sobre a poda na cultura da goiabeira. A cultura da goiabeira é muito adaptada à região Nordeste, tem grande produção, Pernambuco, um dos maiores produtores no Brasil, e é essencial que se faça a poda nessa cultura. É outra cultura, assim como a maioria das frutíferas que necessitam de poda, é uma cultura importante se fazer a poda de formação, poda de condução, poda de limpeza e a poda de produção, que é o que define a época que você vai produzir e conseguir ter a goiaba no mercado. A primeira dica, pegando uma planta como essa, que já está em formação, já está em fase de produção, é evidenciar os ramos ladrões, ou seja, você tirar esses ramos ladrões. Você observa isso aqui, ó, esses ramos aqui, eles não são importantes aqui, você tem que eliminá-los, de forma urgência. Nesse caso aqui já até passou da hora de ser eliminado. E como se faz isso? Utilizando uma tesoura de poda, que encontra-se em qualquer mercado, casa de ração, ou esses locais de venda de adubo, você consegue essa tesoura e com ela você vai eliminar toda essa parte aqui de ramo ladrão. Como o próprio nome diz, ele é ladrão porque ele está roubando toda a seiva que vai para a planta. Feito isso, no final a gente vai mostrar o antes e o depois dessa planta. Feito isso, a gente observa que na cultura da goiaba, da mangueira, uma das dicas prescindíveis é o quê? Manter a planta em formato de taça. E como você entende a taça? Uma taça é a base, né, da taça e todo o formato dela aberto, o ramo aberto. E como é que a gente faz isso? A gente tem que vir aqui para o centro da planta, eliminar todo o ramo que está direcionado ao centro dessa copa. Ou seja, você tem que eliminar que esse ramo aqui, ele vai atrapalhar a incidência de luminosidade quando ele crescer mais e ele também não vai ser produtivo. É um ramo que não tem tanta produção como os ramos da extremidade. Então como é que a gente faz isso? Mais uma vez com o auxílio da tesoura de poda, a gente vai eliminar aqui todo o ramo que está para dentro. Aqui ó, exemplos. Essas folhas também que surgem aqui podem ser eliminadas, certo? Então essa é uma forma de podar, uma condução da planta, a planta já está estabelecida e você vai realizar esse tipo de poda. Feito, você observa assim, muito rápido, a gente já conseguiu abrir essa copa, né? Aí qual é o próximo passo para se ter um sucesso nesse tipo de poda? Você observa que tem muitos ramos já de forma vertical. E esse ramo vertical, quando ele cresce mais, esse ramo não consegue produzir, ele apenas vegeta. Então o que a gente faz para reduzir esse ramo? Faz a poda média. No caso da poda média, o ramo está aqui, você vai encurtar ele na metade. Ou seja, tirou a metade do ramo, olha aqui, ó, bem simples, forma simples. Nesse caso aqui você vai estar quebrando o fluxo de seiva e vai estar fazendo com que a planta emita novos ramos, brotos. E esse broto que surgir aqui nas gemas, ele vai produzir um ramo produtivo. Então dessa forma aqui, facilita muito mais o final da produção. Exemplos como esses ramos aqui também, ó, que estão bem elevados. Você pode fazer essa redução da copa. Outro detalhe importante de se fazer essa redução. Vai facilitar o manejo, se você precisa fazer algum manejo. Quando necessário, é bom salientar, né, manejo fitossanitário. E também o manejo de colheita. A colheita aqui vai ficar muito mais fácil, uma planta de porte reduzido. Você vai facilitar todo o trabalho na hora de colher e não vai perder tanto tempo. E tempo, como nós sabemos, é dinheiro. Ao final a gente vai fazer um antes e depois para observar bem como foi o início, né? Como estava no início. Vocês viram no início eu fazendo algumas coisas já. E ao final, vamos ver como ficou. Outro detalhe importantíssimo na hora de conduzir a poda inicialmente é essa forma inicial aqui, ó. A planta, a muda quando é plantada no campo, você vai iniciar a poda de formação. Nessa poda de formação,
você tem que tomar cuidado na escolha dos ramos, no caso dos braços, que são chamados braços. Cada ramo desse aqui é considerado um braço. Por que temos que tomar cuidado com isso? Porque se deixarmos aqui esse braço mal conduzido, o que acontece? Com a safra já em decorrência, esse ramo aqui vai pesar, vai ter muitos quilos de frutos para esse lado. Nesse outro lado também vai ter uma outra produção. E o que acontece? Pode ser que com essa parte aqui ela não resista ao peso dos frutos e essa planta venha quebrar. Ou seja, se isso acontece, você vai ter um prejuízo, porque é uma planta com já 4, 5 anos de produção que você vai ter que começar do zero. E isso vai trazer um certo prejuízo ao produtor, porque ele não quer isso para a sua cultura. Então a dica que fica é que você tome cuidado, principalmente na poda inicial, na poda de formação. Porque se você errar um plantio de uma casa, é apenas uma planta, mas se você analisar um hectare com inúmeras plantas, você vai ter um prejuízo muito grande errando esse tipo de poda. E todas essas podas vão determinar se sua colheita será boa ou não. E o Tela Rural encerra hoje com música, porque Sara Cardoso está lá em Mossoró com o cantor e compositor Maurílio Santos. Hoje meu medo é concreto, coisa real, tá no dia a dia existencial. Mora na ciência e na força bruta. Dias de luta, Maurílio? Dias de luta. Muito bom dia para você. Bom dia, Sara. Bom dia a todos, né? A todos os telespectadores do Tela Rural. É um prazer te receber aqui. Bom dia, Arthur, também, o nosso apresentador. Bom dia, Arthur. Desculpe. O prazer é imenso meu. O prazer é nosso em lhe receber aqui. Agora deixa eu lhe apresentar um pouquinho aqui para o pessoal. Maurílio Santos é compositor, um sertanejo arretado, cultura popular aí no seu sangue, que eu sei que tem. Mora na comunidade rural do Jucuri, zona rural de Mossoró. Maurílio, de onde é que vem essa sua inspiração para compor músicas? De onde é que vem essa sua veia artística? Na verdade, parafraseando Zé Ramalho, né, que também é um sertanejo arretado, eu digo que os meus gametas se agrupam no meu som. Eu sou filho de camponês, mas meu pai, além de camponês, o meu pai era tocador. Tocador de fole de 8 baixo. Ouvi muito rádio, ouvi muito aboio de vaqueiro, ouvi muita novena que minha tia-avó chamava de Bendito. Então isso também está na minha influência musical. Os aboios dos vaqueiros, as cantorias de viola, que eu sou fã de cantadores. Também. Pois é, isso tudo está no bojo nessa questão da influência. E lhe fazem hoje o Maurílio Santos, compositor. Isso. Tem umas 150 a 200 composições aí que você contabilizou. Isso. Não é? Onde estão todas essas composições? Você já gravou? Você alimenta outros artistas também, o repertório de outros artistas? Na verdade, tem algumas pessoas aqui na região que já gravaram trabalhos meus. Eu posso citar Genildo Costa, Xavier Araújo, enfim, e outros que não me vêm à mente agora. A amostragem dela, a cara delas, eu costumo dizer que a cara dela foi mais vista em festivais. Eu costumo dizer que eu sou piolho de festival. Consegue lembrar de uma dessas composições que você apresentou em um desses festivais que ganhou o público? Tinha uma que dizia assim: são tantos muros, cancelas que proliferam ao meu redor, tantos porões, tantas trilhas, como armadilhas pra minha cor. São tantos becos, barreiras, tantas fronteiras ter que cruzar. O que é cultivo nas veias
primo do escuro, filho do sol, isca do preconceito e da dor, carência de amor, sou só o que sou e ao mesmo tempo não sei o que sou. Armadilhas. Armadilhas. Isso. Excelente. Maurílio, você é um militante social e cultural da sua comunidade. Como é que você consegue hoje influenciar essa nova geração com a cultura, com a luta social? Na verdade, eu acredito que através das minhas letras, das minhas canções e dos próprios espaços onde eu me apresento, também pelo o viés, esse outro viés que você fala do social, que eu também, além da música, também faço outros trabalhos e eu também procuro, além das minhas letras, incutir na juventude ideias que possam realmente ajudar a mudar o nosso quadro. Pois, Maurílio, muito obrigada por essa conversa de alpendre aqui, de quintal, na zona rural, por esse tamborete aqui, esse bate-papo, essa música de qualidade. Eu que agradeço, Sara. E podemos terminar com música? Claro! A gente só se despedir do pessoal, né? Vocês que curtem o Tela Rural, é só dar uma passadinha lá na nossa página nas redes sociais. O endereço vai aparecer aí na sua tela para você curtir, compartilhar, deixar sua sugestão, sua pergunta. E a gente vai encerrar com música, mas semana que vem tem mais. E aí, Maurílio, o que é que vai tocar pra gente? Vamos tocar uma cantiguinha falando dos medos. Hoje a criança não tem mais medo. Eu, quando era criança, eu tinha medo do curupira, do caipora. Isso é verdade. É por isso que eu fiz essa canção. Hoje eu tenho medo de acabar com a Mata Atlântica, com a Amazônia, com o Cerrado, com a Caatinga, a nossa Caatinga. Enfim, e eu fiz essa cançãozinha em cima disso. Lá vem um curupira na contramão, na Avenida Central, na esquina da Ipiranga com a São João, um boto vende jornal. Lá vem um curupira na contramão, na Avenida Central,